Existem alguns sinais na Libras que eu costumo dizer que são sinais coringa, ou seja, são sinais que tanto significam uma gama muito grande de coisas, quanto a partir deles se derivam muitos outros sinais também. E um desses sinais é esse sinal aqui. Esse sinal expressa o conceito de monitorar algo, alguém, em que você vai olhar pessoalmente aquilo ou vai usar aí de algum artefato para poder olhar. A etimologia dele, ou seja, como que esse sinal foi criado, por que ele foi criado, ele tem dois aspectos morfológicos interessantes aqui. Você tem uma base que pode significar várias coisas, você tem uma configuração de mão aqui que pode estar relacionada com o sinal de ver, em que você tem os seus dois olhos olhando para alguma coisa. Então aqui é a ideia dos dois olhos assim, olhando alguma coisa acontecendo. E aqui então seria uma plataforma, talvez um muro, talvez uma mesa, talvez qualquer outro tipo de coisa em que você fica lá assim, olhando o que está acontecendo do outro lado. Esta foi a descrição, a análise morfológica e etimológica que eu fiz desse sinal. Vai facilitar bastante aí para você entender os vários contextos, os vários conceitos que provêm desse daí, ok? Bom, como que isso aí é aplicado na prática? Isso aqui é monitorar no sentido, por exemplo, de que aquele ali é o meu chefe, ok? Ele também é monitorar no sentido de que você está fiscalizando uma prova. Ok? Ele também é monitorar no sentido de que você está olhando o movimento de alguma coisa. Ele pode significar segurança de loja, segurança de prédio, vigilante também, porque transmite essa ideia de monitorar. Aquele homem ali que trabalha aqui no prédio, ele trabalha aqui como vigia, como porteiro, como vigilante. Ok? E ele transmite também a ideia de vigilância, no sentido de que você tem que ficar alerta com alguma coisa. Por exemplo, tá vendo aquela janela ali? Fica de olho nela. Você vai usar ele como um verbo direcional, inclusive. Quando ele traz esses conceitos de olhar alguma coisa assim, ele geralmente é externo. Geralmente ele não volta para dentro nesse sentido de ser monitorado, de alguém estar me monitorando. Quando se faz assim, geralmente, se faz somente assim, sem essa base da mão, porque aparentemente é desconfortável. No entanto, a partir desse conceito, ele pode significar também outros, como por exemplo, cuidar. Quando, por exemplo, você tem um bebê e você vai cuidar dele. Cuide do meu neném, por exemplo. E você pode também usar esse mesmo conceito não só para pessoas, mas para animais e para coisas também. Por exemplo, olha, eu estou deixando meu caderno aqui na mesa, olha para mim, por favor. É esse mesmo conceito de monitorar, porém, é algo que você vai fazer de forma frequente. E é um tipo de frequência em que você não fica lá o olho todo, o tempo todo só olhando. Você olha, mas não olha. Olha, mas não olha. Não deveria ser assim, né? Mas é esse o conceito expressando aqui, de você fazer de forma repetitiva. E ele pode indicar também algo que é feito de forma constante nesse sentido. E você pode utilizar isso aí também para plantas, quando você está explicando alguma coisa e você quer usar sinais. Aquela planta ali, eu cuido bastante dela. Aí esse cuidar pode significar tanto você ficar lá olhando o crescimento da planta, o desenvolvimento dela, quanto também você ir lá, regar ela, trocar a terra, colocar adubo, tirar as folhas que estão secas e assim por diante. Ok? A partir desse mesmo sinal, vão surgir outros sinais, como por exemplo, quando você pede alguma coisa emprestada ou quando você empresta algo para alguém. Ok? Por exemplo, se eu tenho aqui uma caixa e eu vou emprestar ela para você, eu vou colocar ela para você, certo? Porém, eu quero que você olhe essa caixa, que você não estrague nada dela e que você me devolva ela intacta. Não é assim que geralmente faz? O VV vai e volta, ou o VVV vai e volta voando quando você empresta algo para alguém? É esse mesmo conceito, em que você faz assim. O que você está fazendo? Você está pegando do cuidado que você tem e transferindo essa responsabilidade para outra pessoa. Então, por isso, assim é o sinal de emprestar. E também quando a pessoa empresta algo para mim. Ele emprestou para mim. Então, ele que estava olhando aquilo ali, agora é minha responsabilidade olhar. Ok? E emprestar também pode ser simplesmente assim.
Eu posso pegar isso aqui e emprestar para você. É esse o sinal, nesse contexto sim. E ele pode trazer uma conotação diferente no sentido de cuidado, em que eu cuido de você, você cuida de mim. Eu presto atenção em você, você presta atenção em mim. Perceba que é interessante. Quando você faz assim, de cuidar e ser cuidado, é diferente desse daqui, em que ele não vira a mão quando ele vem para cá. A mão, a orientação da palma permanece a mesma. O que vai mudar é a direção do sinal. Por quê? Porque aqui é uma transferência de responsabilidades. E aqui é a direção de quem está olhando ou sendo olhado, de quem está assistindo ou sendo assistido por alguém. Assistir no sentido de prestar auxílio, ok? Então, você aprendeu aí vários contextos e conceitos diferentes para esse mesmo sinal aqui, e a partir dele, com certeza, vai gerar uma nova experiência para você aí no seu dia a dia. Observe os surdos utilizando e também os ouvintes fluentes em Libras utilizando esse sinal aí nos mais variados contextos. E quando você for traduzi-lo para o português, por exemplo, tome muito cuidado para não ficar dizendo simplesmente aquilo ali é cuidar, ok? Observe aí e use as palavras de forma fluentemente, tanto em Libras quanto na língua portuguesa.